Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Ele assume o cargo no lugar de Paulo Pimenta. A cerimônia de posse, com a presença do presidente Lula, começa agora no Palácio do Planalto. Vamos conferir ao vivo. De Almeida, do governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do senador Jacques Wagner. Pede-se a todos que observem posição de respeito para a execução do hino nacional. Fará uso da palavra o ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a senhora Janja Lula da Silva, nosso vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, ministro Rui Costa, ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, prezado Sidônio Palmeira, que assume hoje a missão de ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e a senhora Liane. Saudar aqui o nosso querido governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, senador Jacques Wagner,
senhores ministros, ministras, senadores, senadoras, deputados e deputadas, e todos vocês que estão aqui nos prestigiando com as suas presenças. Eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, dizer ao senhor da minha imensa gratidão, da minha imensa alegria de poder, durante esses 2 primeiros anos, ter feito parte desse time, dessa equipe de ministros do governo do presidente Lula. Eu sou, e o senhor sabe disso, presidenta Gleice, aquilo que comumente as pessoas chamam aí de um petista raiz, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente em 1983. Eu tinha 18 anos, lá no DCE da Universidade Federal de Santa Maria, quando apareceu lá o presidente Lula, acompanhado do Olívio Dutra e do Jacob Bittar, para fazer uma reunião conosco, jovens, entusiasmados com a ideia da construção de um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, que se transformou nessa ferramenta poderosa, que eu faço parte e tenho muito orgulho de ser um militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Depois, acabei reencontrando o presidente já em 1989, quando o presidente concorreu a primeira vez. Eu já era vereador, daquela primeira leva de vereadores eleitos pelo PT em 88. O presidente foi a Santa Maria fazer um comício, e no segundo turno, naquela campanha memorável, lá no Rio Grande do Sul, a campanha coordenada pelo Leonel Brizola. Em 89, a campanha do Lula lá. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu na história do nosso país, aconteceu na trajetória individual de cada um de nós. E, portanto, senhor presidente, eu só tenho palavras de agradecimento, de gratidão, por todas as oportunidades, por toda a trajetória que eu construí ao longo da minha vida. Eu não sou filho, não sou neto, não sou sobrinho de ninguém que tenha tido uma carreira política, como muitos de nós somos no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e chegar, né, a fazer parte do ministério do 3º governo do presidente Lula. Fui deputado estadual no governo do Olívio, parlamentar já com 6 mandatos, fui líder da nossa bancada. Me orgulho muito, Lindbergh, de ter tido a honra de liderar a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras num momento tão difícil da vida do nosso país. Sou o único parlamentar na história do PT de ter liderado a nossa bancada mais de uma vez. E eu me orgulho muito dessa trajetória também junto à nossa bancada, e quero aqui, na pessoa do Lindbergh, agradecer a todos os companheiros e companheiras da nossa bancada que estão aqui hoje também nos prestigiando. Na Câmara, tive também muitas experiências importantes. Quero destacar aqui uma delas, quando fui designado para fazer parte da Comissão de Mortos e Desaparecidos, e tive a oportunidade de fazer parte dessa comissão junto com a Vera Paiva, que quero aqui fazer uma homenagem pela sua bravura, pela sua luta, na medida que a dona Eunice Paiva fez parte da primeira comissão de mortos e desaparecidos criados lá no governo da presidenta Dilma. E depois, viver de forma tão intensa esse período difícil, atribulado, da vida política do nosso país. Em 2016, o golpe contra a presidenta Dilma, a perseguição a todos os líderes políticos de esquerda deste país, que culminou com a perseguição da Lava Jato ao presidente Lula. Nós estávamos lá junto com ele em São Bernardo, quando ele foi levado para Curitiba
estivemos junto com ele durante todos aqueles 580 dias, e, de certa forma, a minha presença nesse ministério é também uma representação desses milhões de militantes anônimos que teimaram durante todo esse tempo em acreditar nesse sonho da liberdade do presidente Lula, de resistir em momentos em que era difícil sair na rua com uma camiseta do PT, entrar num ônibus, entrar num avião, e que nós nunca baixamos a cabeça. E resistimos e lutamos para derrotar a Lava Jato, para resgatar a possibilidade do presidente Lula voltar a ser candidato e hoje poder ser o nosso presidente. Portanto, eu sou muito grato e, ao mesmo tempo, tenho muito orgulho de estar ao seu lado, construindo essa história e essa trajetória. Chegamos aqui, enfrentamos o 8 de janeiro, na primeira semana do governo. A SECOM era um ministério que não existia, que foi reconstruído, e tenho certeza que nós vamos entregar para o Sidônio uma SECOM em condições muito melhores do que aquela que nós chegamos aqui, até porque não existia SECOM. Foi totalmente reconstruída, totalmente reorganizada. O presidente fala sempre que, para poder colher, tem que plantar. E foi o que nós fizemos nesses 2 primeiros anos. Nós plantamos. Assim como qualquer obra, antes de poder fazer o acabamento para a entrega final, é preciso fazer um bom alicerce, uma boa base. Assim, para poder colher uma lavoura, é preciso cuidar da terra. E foi isso que nós fizemos nesses 2 anos. Organizamos a casa. Criamos programas muito importantes. E eu quero aqui fazer uma referência muito especial a toda a equipe que trabalhou comigo durante esse período na SECOM. Temos marcas importantes da luta do Brasil contra o fake, o Comunica BR. A ideia desde o início da regionalização da produção de conteúdos, desde o início foi uma marca do nosso trabalho, poder ter uma comunicação regionalizada. Recuperamos uma relação de respeito, um ambiente republicano, com as agências que trabalham com o governo, com os veículos de comunicação. Democratizamos o acesso às mídias do governo, às rádios comunitárias, aos pequenos sites, às rádios. Hoje, o Brasil inteiro se enxerga e faz parte da política de comunicação do governo. E tudo isso faz com que eu tenha certeza de que o país está no rumo certo e que nós temos condições de avançar muito mais. Acho que o presidente tem toda a razão quando ele quer uma sacudida na comunicação do governo. Eu sempre digo para o presidente, e a gente fala muito sobre futebol, quando tem um presidente de um time popular como é o nosso time, e a gente sabe que o time é bom, e o resultado ali na tabela não está o que a gente espera, o presidente tem a obrigação de dar uma satisfação para a torcida, e o primeiro que paga a conta é o técnico. E eu sou o técnico da SECOM. E reconheço a todos vocês, e quero aqui publicamente dizer, que eu sempre tive carta branca do presidente para trabalhar aqui. As limitações do trabalho da SECOM devem ser acreditadas a mim. E os méritos de tudo aquilo que foi feito a essa equipe, que foi composta por pessoas que têm história, que têm trajetória, e muitas delas estiveram junto com o presidente, não só no governo, mas nos momentos mais difíceis da vida do presidente, da história do presidente, como é o caso do Ricardo Stucker e outras pessoas que estão junto com o senhor há tantos anos e que fazem parte do governo como continuidade dessa história, que não começa no dia que nós ganhamos a eleição e retornamos a esse palácio. Nós somos um time no governo, 4 ex-presidentes, candidatos a presidente da República, vários ex-governadores, pessoas que têm luz própria, que têm trajetória própria. Não foi fácil. Cada um era o craque do seu time no estado, todos foram convocados para jogar na seleção. E a seleção tinha um camisa 10 e tinha que aprender a jogar em equipe. E hoje nós temos uma equipe muito mais afinada. Nós temos um grupo preparado, que tem muita coisa para mostrar, para entregar, como legado desta revolução que nós estamos fazendo no Brasil em todas as áreas. Recuperamos a EBC, que hoje voltou a ter credibilidade, ser respeitada. E eu tenho certeza que com a qualidade do Sidônio,
E com o time que ele está montando, a gente vai fazer nesses últimos 2 anos aquilo que é fundamental para a afirmação do nosso projeto, fazendo chegar na vida de todos os brasileiros e brasileiras essa percepção das mudanças, porque nós nunca podemos esquecer da onde que nós viemos, por que nós ganhamos, que nós governamos para todos e para todas, mas que nós temos um compromisso especial, um olhar especial para as pessoas que mais precisam, para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais pobres. Foi por elas que nós lutamos e é com elas que nós vencemos e chegamos até aqui. O desafio, Sidônio, é enorme. O debate hoje sobre as plataformas, as mídias digitais, o papel das fake news, é um debate que não desafia só ao Brasil. Eu recentemente escutei uma conferência do Barack Obama e ele dizia que se tem um tema que ele se arrepende de não ter tratado de forma muito mais enfática e decisiva no seu governo, foi o tema das plataformas digitais. A expressão utilizada por ele, corrosivas para a democracia. A luta incessante contra a mentira, contra a fake news, que se transformou num modus operandi dos setores da extrema-direita mundial, está aqui diariamente a nos desafiar. E eu tenho absoluta convicção de que nós vamos dar um salto na qualidade desse trabalho, porque conheço o Sidônio, sei as pessoas que estão vindo para cá com ele, e sei da capacidade que ele tem para, nesse momento, cumprir essa tarefa com brilhantismo, com maestria, e eu me sinto muito feliz em poder ser sucedido por ele aqui. De minha parte, senhor presidente, e a todos os senhores e as senhoras que estão aqui, tenho absoluta certeza da minha lealdade, da minha confiança, da minha parceria, independente de qualquer tarefa, de qualquer função que eu esteja exercendo, seja ela onde estiver, eu vou continuar sendo o mesmo militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras que o senhor conheceu lá em 1983. Que tem uma profunda admiração, respeito pelo senhor, que sabe reconhecer e valorizar as oportunidades que o senhor me deu, mas mais do que isso, que tem a profunda admiração e certeza de que nós temos o privilégio de sermos uma geração que convive com o senhor. Um dos maiores líderes políticos do mundo. Quantas gerações gostariam de ter a oportunidade de ter convivido com Nelson Mandela, com grandes líderes? Nós vivemos. E nós, todos os dias, estamos escrevendo páginas da vida do país, junto com o senhor. Cada um que está aqui, cada um que lutou durante todos esses anos, é protagonista e parte da construção da história desse país, onde nós temos o privilégio e a oportunidade de, junto com o senhor, todos os dias, estarmos escrevendo uma parte desse livro da história do Brasil, que no futuro nós teremos muito orgulho de poder bater no peito e falar para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós também estávamos lá junto com Lula para fazer com que esse país volte a ser respeitado no mundo, que esse país possa combater a fome e a miséria, que esse país possa liderar a transição energética, que esse país possa ser grande, forte e justo. E só o senhor é o líder capaz de cumprir essa tarefa e de cumprir essa missão. E nós, militantes, esse é um governo plural, e eu sou muito grato a cada ministro, a cada ministra, mas nós, militantes da esquerda, somos teimosos. E teimamos todos os dias em acreditar no nosso sonho de que é possível transformar o mundo, que é possível viver numa sociedade mais justa, que o mundo pode ser melhor, e dedicamos a nossa vida para isso. Somos um partido político que foi fundado num campo de futebol, que teve a pretensão de fazer uma bandeira com 5 pontas, cada uma delas representando um dos continentes e representando o sonho histórico da unidade da classe trabalhadora. Que tivemos a pretensão de pintar de vermelho essa estrela para lembrar tantos quantos antes de nós lutaram, tombaram, para que esse país pudesse ter democracia, justiça social e que nós pudéssemos estar aqui.
e que escrevemos de amarelo PT dentro dessa bandeira como símbolo da esperança e da certeza de um mundo melhor. E é por conta de tudo isso que eu agradeço e dedico a minha presença nesse ministério ao povo brasileiro, ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a todos aqueles que confiaram em mim e, principalmente, a gratidão e a confiança que o senhor sempre depositou em mim. Muito obrigado, presidente. Sucesso, Sidônio. Agora faz uso da palavra o ministro de Estado designado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Bom dia a todos, todas. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês, que eu, vendo tanta gente, falei assim, meu Deus, quanta gente aqui. E eu tenho certeza que essas pessoas estão aqui para saber da importância e da grandiosidade desse desafio. Queria também colocar para o presidente, a vocês, que o baiano, quando bota um paletó e gravata, ou quando se arruma, antigamente, é para ir até o Orelhão, ligar para São Paulo. E é isso que a gente faz. Eu não estou acostumado com isso, vou ter que me adaptar, mas chegarei até lá. Um profissional na área de marketing e publicidade, ele tem uma capacidade muito grande de fazer com que os outros possam se comunicar, falar, mas ele mesmo fazer isso é difícil. E eu estou passando por essa experiência agora com tanta gente importante, com ministros, amigos, jornalistas, que eu estou vendo aqui. E para mim isso é uma emoção muito grande. Não vou fazer assim de improviso como o Paulo, porque eu nunca fui deputado. E vou ler um pouquinho para vocês qual é o meu raciocínio, o que eu pretendo fazer nesse ministério durante esse período, e que foi a tarefa do nosso presidente Lula. Aceitar um convite é aceitar que o desconhecido reserva algo precioso a ser vivido. Gostaria de agradecer ao presidente Lula a biografia viva mais inspiradora que eu conheço. Agradeço não só pelo convite, mas principalmente pelo que fez e faz pelo Brasil. Não raro, quando quero motivar algum jovem da minha equipe a se dedicar mais, me refiro ao presidente como exemplo de obstinação, de força, que se renovam todo dia. Agradeço também à primeira-dama Janja, a quem nutro admiração, principalmente pela sua luta implacável e a postura na defesa dos direitos humanos e, sobretudo, das mulheres. Gostaria de cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, que hoje considero um amigo, que cumpre um papel fundamental nesse governo. Na figura do ministro Paulo Pimenta, agradeço a receptividade, a colaboração dos servidores, parlamentares e ministros aqui presentes. Nos dias que estive em contato com as pessoas que trabalham no governo, sempre me veio a feliz constatação de termos gente muito qualificada trabalhando aqui. Estendo também os cumprimentos ao governador Jerônimo, que tem cumprido com primor o desafio de dar sequência ao legado na Bahia dos governos Jacques Wagner e Rui Costa, também aqui presentes, a quem igualmente estendo os cumprimentos. Gostaria de agradecer a minha filha Raquel, que desempenha o papel de cientista na Universidade de Londres, e infelizmente não pôde estar aqui presente. E a Liane, por partilhar comigo não apenas a minha vida pessoal, mas também a minha trajetória profissional.
aos amigos, parceiros, membros da equipe que dividirão esse enorme desafio comigo, o meu muito obrigado. Nunca esteve nos meus planos estar aqui, embora considere a política, a gestão pública como únicas vias de construção de uma sociedade mais justa. Não sou da política partidária, nunca tive e nem pretendia ter cargo público, mandato ou carreira na política institucional. O que me traz aqui é a força de que me fez contribuir nas eleições de 2022, a mais importante da história do país, e a força de estar do lado certo da história. Também assumo esse desafio guiado pelo meu sentimento de justiça. Temos um presidente que recebeu um país destruído e desmoralizado para governar. Em apenas 2 anos, o seu governo arrumou a casa, melhorou os indicadores econômicos, de justiça social e de combate à pobreza. Fez renascer ministérios e programas sociais importantes, reduziu a mortalidade infantil e está retirando milhões de brasileiros e brasileiras do mapa da fome. O nosso país voltou a ser respeitado pelo mundo. Mas esse trabalho não está sendo percebido por parte da população. A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo em suas virtudes. A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema-direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Esse movimento aprofunda o negacionismo, a xenofobia e as violências raciais e de gênero. Promove um revisionismo histórico sob a regência do charlatanismo político, que promete prosperidade imediata e pavimenta a cultura do ódio, do cancelamento e do individualismo. Para fazer frente a esse movimento macabro, não basta apenas chamar um marqueteiro, como vocês dizem. Precisamos ampliar a nossa concepção do papel da comunicação nesse novo mundo. A comunicação está no centro dos grandes desafios mundiais e nosso trabalho é compreendê-la em sua complexidade e convocar a todos, uma vez que o desafio não é exclusivo da SECOM. Ao invés de reclamar, teorizar e levar a comunicação para o divã, vamos fazer parte dela. Comunicação é tornar comum, não só compreendida por todos. A comunicação deve ser compartilhada por todos. O nosso novo modelo de sociedade requer uma comunicação cada vez mais alinhada com as novas demandas, sobretudo com a prosperidade das famílias. O trabalho não é mais o mesmo, os sonhos das pessoas não são iguais, e a comunicação eficaz é capaz de dialogar com múltiplos países dentro do nosso país. Como profissional de marketing, ex-presidente do sindicato, da ABAP, trago também aqui uma outra visão da publicidade, como prestadora de serviço, que informa e contribui para melhorar a vida das pessoas. As mães e pais precisam saber que chegou a vacina no posto. O garoto que está na escola precisa saber que existe o pé de meia. O jovem precisa saber que o governo fornece absorvente para proteger a dignidade dela. Não serei porta-voz do governo. Lutarei pelas vozes do governo e a sua voz maior, a do presidente da República. Vejo que o papel da comunicação deve se concentrar em ser a enzima que liga a política e a gestão, tornando a política mais integrada com a gestão mais eficiente. Encaro o desafio também com um olhar para a participação da comunicação na elaboração dos programas e políticas públicas, com base na escuta à população. Encaro também a missão da comunicação como guardiã da democracia, sobretudo no combate à desinformação. Medidas como as anunciadas recentemente pela Meta são ruins, porque afrontam os direitos fundamentais e a soberania nacional, promovendo um faroeste digital. Buscaremos incentivar os processos regulatórios e garantir que a população tenha acesso às informações. Defendemos a liberdade de expressão,
lamentamos que o extremismo esteja desvirtuando esse conceito para viabilizar a liberdade de manipulação e agressão. A defesa da integridade da informação é hoje condição de sobrevivência das democracias em todo o mundo. Por isso, a relevância de reforçar as ações com diálogo com os organismos internacionais e com outros governos para promover o combate à desinformação e o discurso de ódio. O governo fará frente a seus desafios da comunicação? Sim. Não nos faltará empenho, criatividade, assim como sei que não falta a esse governo feitos importantes. Mas precisamos do envolvimento de todos e todas. A ONU reconhece o combate à fake news como uma questão de direitos humanos. Essa não é apenas uma questão de governo, é uma questão da nação, é uma questão do mundo. Seguiremos firmes. Estou aqui porque nada mais importa nesse momento do que essa missão. Na verdade, por mais lenta que pareça, é o único antídoto contra a velocidade da mentira. Muito obrigado. Jazão, não, vai. Neste momento, o presidente da República e o ministro designado, Sidônio Palmeira, assinam o termo de posse deste no cargo de ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Sidônio Palmeira é pai de Raquel e publicitário, sendo reconhecido como o melhor da América Latina pela Associação Latino-Americana de Agências de Publicidade. Com sólida experiência na área de comunicação, coordenou dezenas de projetos para diferentes setores, tanto no público quanto na iniciativa privada. Atuou como presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, ABAP, e como presidente do Sindicato das Agências de Propaganda da Bahia. Palmeira esteve à frente da vitória de Lídice da Mata, primeira prefeita de Salvador, Bahia, e coordenou a estratégia de 4 vitórias consecutivas para o governo da Bahia, com Jacques Wagner e Rui Costa. Sidônio liderou ainda o trabalho de comunicação na eleição mais importante da história do país, que resultou na vitória do presidente Lula em 2022. Está encerrada a cerimônia. Pede-se a todos que aguardem em seus lugares a saída do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da senhora Janja Lula da Silva. Essa foi, portanto, a cerimônia de posse do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Ele substitui Paulo Pimenta, que estava no cargo desde janeiro de 2023. Sidônio Palmeira é publicitário e atuava em campanhas políticas, inclusive na do presidente Lula em 2022. É a primeira vez que Sidônio trabalha com gestão governamental. Antes, a sua experiência se concentrava na iniciativa privada. E agora eu vou chamar de volta a repórter Márcia Fernandes, que acompanhou a posse lá no Palácio do Planalto e traz informações para a gente, né, Márcia? Oi, Dani, estamos de volta com você para falar sobre essa cerimônia da posse do novo secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Ele tomou posse aos 66 anos, é baiano e trabalha e atuou como publicitário muitos anos aqui no país, desde a década de 80. Bem, no discurso de despedida de Paulo Pimenta, que ocupava esse cargo de ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ele apresentou as principais ações desenvolvidas por ele nos 2 primeiros anos de governo. Vamos ver. O presidente fala sempre que
para poder colher, tem que plantar. E foi o que nós fizemos nesses 2 primeiros anos. Nós plantamos. Assim como qualquer obra, antes de poder fazer o acabamento para a entrega final, é preciso fazer um bom alicerce, uma boa base. Assim, para poder colher uma lavoura, é preciso cuidar da terra. E foi isso que nós fizemos nesses 2 anos. Organizamos a casa. Criamos programas muito importantes. Eu quero aqui fazer uma referência muito especial a toda a equipe que trabalhou comigo durante esse período na SECOM. Temos marcas importantes da luta do Brasil contra o fake, do Comunica BR. A ideia desde o início da regionalização da produção de conteúdos, desde o início foi uma marca do nosso trabalho, poder ter uma comunicação regionalizada. Recuperamos uma relação de respeito no ambiente republicano com as agências que trabalham com o governo, com os veículos de comunicação. Democratizamos o acesso às mídias do governo, às rádios comunitárias, aos pequenos sites, às rádios. Hoje, o Brasil inteiro se enxerga e faz parte da política de comunicação do governo. E tudo isso faz com que eu tenha certeza de que o país está no rumo certo e que nós temos condições de avançar muito mais. E olha, Daniele, quem também falou durante essa cerimônia foi o novo ministro da Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Ele comentou sobre os desafios que vai ter ao assumir essa pasta que é tão importante, tão estratégica para o governo federal. Ele também falou sobre as questões das fake news, por exemplo, desse anúncio feito pela empresa norte-americana Meta de suspender o uso de agências de checagem de notícias. E destacou exatamente esse desafio e esse trabalho que ele vai desenvolver à frente da Secretaria de Comunicação Social. Vamos assistir um trecho do discurso do novo ministro. As mães e pais precisam saber que chegou a vacina no posto. O garoto que está na escola precisa saber que existe o pé de meia. O jovem precisa saber que o governo fornece absorvente para proteger a dignidade dela. Não serei porta-voz do governo. Lutarei pelas vozes do governo e a sua voz maior, a do presidente da República. Vejo que o papel da comunicação deve se concentrar em ser a enzima que liga a política e a gestão, tornando a política mais integrada com a gestão mais eficiente. Encaro o desafio também com um olhar para a participação da comunicação na elaboração dos programas e políticas públicas, com base na escuta à população. Encaro também a missão da comunicação como guardiã da democracia, sobretudo no combate à desinformação. Medidas como as anunciadas recentemente pela Meta são ruins, porque afrontam os direitos fundamentais e a soberania nacional, promovendo um faroeste digital. Buscaremos incentivar os processos regulatórios e garantir que a população tenha acesso às informações. Defendemos a liberdade de expressão. Lamentamos que o extremismo esteja desvirtuando esse conceito para viabilizar a liberdade de manipulação e agressão. Pois é, Dani, está encerrada aqui essa posse do novo ministro de Comunicação Social. Por aqui já estão desmobilizando o ambiente, os ministros ainda conversam, mas grande parte do público está indo embora, está seguindo embora. Então essa foi a posse de Sidônio Palmeira, ele que assumiu a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ele que é baiano, tem 66 anos, se formou em engenharia, mas depois estudou marketing no México e quando voltou ao país começou a trabalhar com publicidade, vai assumir essa pasta tão importante e estratégica para o governo federal, com foco principalmente na comunicação digital. Voltamos com você, Daniele. Ok, Márcia, obrigada pelas suas informações ao vivo. E ainda hoje o presidente Lula vai lançar aqui em Brasília o Mais Professores. É um programa para promover a valorização e a qualificação do magistério da educação básica e incentivar a docência no Brasil. A cerimônia está marcada para as 16h, também no Palácio do Planalto. Essas e outras informações do governo federal você acompanha e confere aqui na programação do Canal Gov ou nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.